E aí, tudo bem? Eu sou Lohane Amazonas. E eu sou Ana Beatriz Andrade. E esse é o primeiro episódio do E aí Podcast, seu novo programa sobre tecnologia e inovação. E hoje a gente está aqui com o professor Hendrik Macedo, professor da Universidade Federal de Sergipe, doutor em Ciências da Computação e também um grande conhecedor da tecnologia e da inteligência artificial. Fale um pouco sobre você. Bom, primeiro agradeço aí a vocês duas, né, pelo convite. Aliás, vocês todos aí pelo convite. É uma oportunidade bem legal, interessante aí falar para o público. Veja, primeiramente fazer uma breve introdução aí do porquê que eu estou aqui, né? Sim. Então, eu fiz graduação na Universidade Federal de Sergipe, né, o curso de bacharelado em Ciência da Computação. E aí, no final do curso, teve um eventozinho lá de tecnologia que a gente recebeu uma professora da Universidade Federal de Pernambuco. E ela era especialista em inteligência artificial, e aí, né, com esse evento, eu tomei conhecimento e tal, estava perto dos finalmente lá do curso, TCC, etc. E eu disse, cara, eu acho que é isso que eu quero fazer. E aí, vamos lá, vamos tentar. Então, aí saí para o mestrado, fiz um mestrado lá na UFPE, na área de inteligência artificial, uma sub-área da inteligência artificial. Depois eu fiz o doutorado, também em inteligência artificial, uma outra sub-área da inteligência artificial. Fiz um pedaço desse doutorado fora, né, na Universidade de Paris, porque lá tinha um grupo muito forte ligado nessa nova sub-área aí que eu estava trabalhando. E aí voltei, defendi a tese e quase que imediatamente fiz o concurso público na Universidade Federal do Sergipe, e aí estou aquela ideia do bom filho, a casa retorna. Eu espero que eu tenha sido um bom filho. Com certeza. Aí a casa retorna, retornei em 2006 e aí estou aí até hoje como professor do Departamento de Computação. Aí dá pra ver que é um negócio antigo que vem sendo estudado, porque a gente fala muito hoje em dia, né, sobre inteligência artificial, mas aí você tá desde cedo estudando. É uma coisa que, né, tem estudos já há muito tempo. A inteligência artificial, na verdade, assim, se você olhar, por exemplo, se você olhar para o cinema tratava, de certa maneira, da inteligência artificial desde a década de 20. Lógico que de forma rudimentar, nem sem tanta, porque a evolução na IA aconteceu ao longo de décadas, mas a IA, o termo IA, inteligência artificial, esse termo, essa nomenclatura, ela surgiu lá na década de 50. Então, teve um evento, um workshop, uma conferência, em 1956, nos Estados Unidos. E aí grandes pensadores, matemáticos, ou seja, áreas que são bem relacionadas à computação, fizeram um evento. E aí, nesse evento, foi cunhado esse termo, inteligência artificial, para denotar um pouco coisas que já vinham, algumas iniciativas que já vinham acontecendo e outras que poderiam vir a acontecer, né? Então, esse termo, na verdade, inteligência artificial, ele é bem antigo. Então, aí, 70 anos, né? Já fazendo 70 anos. E permeia várias áreas e sub-áreas que aí, durante esse papo aqui, a gente vai esclarecer. E, professor, hoje em dia a gente se fala muito sobre inteligência artificial, né? Tanto é que o tema todo girou em torno disso, né? Por que a gente está falando tanto sobre IA hoje em dia? E aí, com o surgimento de tecnologia generativa, os chatbots, a gente tem essa ascensão da IA. Só que, só para a gente entender um pouquinho, o que é a inteligência artificial de fato? Como é que é esse mecanismo? Tá, vamos lá. Acho que é uma coisa que é importante, é um termo talvez as pessoas não saibam. Existe lá atrás, né, como eu disse, lá atrás, começou a existir essa ideia de que, até pelos filmes, né, que exploravam e tal, essa ideia de que, assim, estamos sozinhos no universo, não estamos, e essa história de mas estando ou não estando, será que seria possível criar algo que fosse parecido com o humano, mas que não fosse humano? Ou seja, nós humanos, com nossa habilidade, né, nossa grande capacidade de criar e inventar coisas, né, será que a gente conseguiria criar um outro humano? Né? Então, o que a maioria, por exemplo, dos filmes explorava era sempre isso, né, essa ideia do humanoide. Então, é um robô humanoide que age, pensa, eventualmente até sente, né, de forma parecida ao ser humano. Né? Então, essa ideia... E aí seria a inteligência artificial, em contraponto à inteligência natural, que é a do homem. Mas aí começou a vir uma coisa do tipo... que depois ficou conhecida como a IA forte
versus IA fraca. Tem um carinha que muito provavelmente vocês e o público inteiro conhecem. Alguns de vocês conheceram apenas recentemente, outros já conheceram de outras primaveras, vamos dizer assim, que é um tal de Alan Turing. Sim. Matemático, genial, né? E deve ter ficado muito famoso aí para o grande público por causa do filme recente aí, Jogo né? da Imitação. O Jogo da Imitação, exatamente, onde entre diversas coisas ele ajudou enormemente aí para o fim da guerra, na Segunda Guerra Mundial, aí ao desvendar o enigma, né, que os nazistas usavam para se comunicar de forma usando criptografia de alto nível e tal. Só que o Turing, ele era muito mais que isso. Ele era realmente um gênio da humanidade. E aí, em 1950, aliás, ele escreveu um artigo e dentro desse artigo ele criou descreveu o chamado teste de Turing, que era a ideia, como vinha essa coisa de criar coisa artificial, robô, não sei o quê. Aí disse, espera aí, vamos criar um teste em que um humano, que é o interlocutor, ele se comunica com algum sistema e o objetivo dele é descobrir, e é do outro lado, que ele não está vendo, né? Por exemplo, uma cortina dessa, tem do outro lado, tem um ser humano e tem uma máquina. E a ideia é que o interlocutor, ele converse com esse sistema, com essa interface, e as respostas sirvam para ele tentar definir quem é o humano que está falando ou é a máquina que está falando em determinado momento, né? E a ideia dessa coisa é descobrir, se esse sistema conseguir me enganar, eu humano, então é porque aquela máquina que tem uma inteligência ali por trás, ela é uma inteligência artificial. Isso vai na linha do que a gente chama de inteligência artificial fraca. O que é inteligência artificial fraca? É simplesmente o fato de você conseguir criar um sistema qualquer em que consiga imitar o comportamento humano. Os diversos comportamentos humanos. Né? Coisas que no dia a dia a gente toma de decisão, habilidades que a gente sabe ter, que a gente desenvolve. E a ideia de que alguém consiga criar um algoritmo que consiga imitar esse comportamento. E para quem segue essa linha da IA fraca, né, inteligência artificial fraca, ela considera que é suficiente dizer que todo sistema que consegue imitar o comportamento humano é um sistema inteligente. Ou seja, é um sistema que tem inteligência artificial. Só que existe um outro ramo, um outro grupo de pessoas, uma outra linha de pensamento que considera que a inteligência artificial ela só existe se ela for plena. Ou seja, a inteligência artificial forte, que é aquela coisa. A gente só vai poder chamar algo de inteligente artificialmente se ele for capaz de todo o processo de cognição humana, né? De autoconsciência, e aí envolve emoção e uma série de coisas. Ou seja, um pouco mais na linha do que os filmes sempre retrataram. A ideia do robô humanoide que aprende com os humanos e, de repente, no final, ele está agindo e sentindo e se emocionando e etc. Né? A gente tem uma linha de filmes que tratam disso, alguns. Uma pegada um pouco mais distópica de que isso vai gerar, eventualmente, máquinas que podem destruir o mundo ou destruir a humanidade. E aí você vem Exterminador do Futuro, é um grande exemplo dessa pegada de militarização da inteligência artificial. Né? Mas você tem outra pegada tipo Matrix, que mistura um pouco de filosofia. Será que esse mundo que a gente vive é um mundo natural ou não? É um mundo artificial? Mas também a mesma pegada de máquinas dominam, escravizaram os seres humanos e colocaram eles numa simulação, né? Até que alguém descobre que não é e tal, e por aí vai. Mas existem outros filmes que também retratam essa outra linha da IA, digamos assim, mais fraca. Por exemplo, não sei se vocês conhecem ou lembram, um filme um pouco mais recente chamado Her. Sim. E esse já é uma pegada um pouco que é mais próxima do que a gente vê hoje em dia. Né? Que a ideia tem o romance, tem a ficção, tem a ideia de que um homem vai se apaixonar por um sistema operacional, naquele caso. Então, um sistema operacional e tem aquele relacionamento com o sistema operacional. Ainda é ficção, ainda é filme, mas é um pouco mais próximo dessa linha da IA fraca, que não é a IA
né, que tem a cara humanoide, que vai dominar as coisas e que vai substituir o ser humano em tarefas e etc. Tá? Então, a inteligência artificial é isso, assim, ela permeia esses dois mundos. Nos últimos tempos, muito recentemente, na verdade, né? A gente tem tido a popularização do famoso ChatGPT, né? Que ele mudou as formas da gente pesquisar, trabalhar, até estudar. Muita gente está estudando pelo ChatGPT agora. Então, como é que funciona uma inteligência dessa que tem uma base de dados, assim, uma rede de dados tão extensa? Isso. E aí seria, no caso, uma IA mais fraca, né? Já que não é uma coisa tão... Não é essa ideia, tipo assim, plenamente, o tempo inteiro ali, desenvolvendo... Onisciente, né? Onisciente, exatamente. Exatamente. Tá, então... Veja, para falar do ChatGPT, eu vou falar um pouquinho antes dos primórdios dessa coisa. Porque certo. É importante esclarecer aí entender o contexto, né, entender também. O contexto. Veja lá, vamos lá. Primeiro, inteligência artificial é uma área de pesquisa, inicialmente, de desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, certo? Então, mas é uma área da computação. E, particularmente, ela é, assim, a grande parte da inteligência artificial ela é ligada à construção de algoritmos. Então, assim como hoje a gente mexe aí, celular, smartphone, então tem calculadora, né? Tem uma série de programinhas que a gente usa para poder facilitar a nossa vida, computar coisas de forma mais rápida, né? Grandes volumes de dados e a gente usa lá para resolver. Então, alguém criou isso, né? Um profissional da área de computação desenvolveu um programa que cria isso. Uma planilha eletrônica, por exemplo, tem um poderio gigantesco. Mas alguém teve que ir lá atrás e programar, criar esse programa que permite fazer isso. Pois bem, a inteligência artificial não é muito diferente. Todos os adventos da inteligência artificial que são marcantes, por exemplo, o ChatGPT, mas existem outros antes, né? Eu vou citar alguns aqui daqui a pouco. Todos eles são, no fundo, programas de computador que foram criados por humanos. Sim. Mas qual que é, digamos assim, a peculiaridade desses programas de computador? É que a ideia de que o humano pensa assim, para resolver esse determinado tipo de problema, eu preciso de algo que eu sei, uma coisa assim diferenciada que eu sei. Como é que eu coloco isso dentro de um programa? Né? O que a gente, na literatura lá mais técnica, a gente chama de heurística. Mas a gente traduziria, no termo mais popular, vamos dizer assim, de dicas. Eu quero resolver um problema de buscar um barquinho que foi mar adentro e se perdeu e ficou sem comunicação, etc. O que é que o ser humano, o guarda costeiro, enfim, quem vai atrás desse barco utiliza? Ele utiliza o seguinte, algumas dicas do ambiente. Né? Como é que tá? Que horas foi que aconteceu? Como é que estava o vento, direção do vento, força? Como é que estavam as correntes marítimas? Né? E outra série de questões para poder fazer uma busca. Porque você não pode buscar pelo oceano inteiro, atrás de um barco. Você tem que ter algum feeling, alguma dica. Então, eu só estou falando isso tudo para citar um exemplo de algoritmo, de uma sub-área da inteligência artificial, que tem uma coleção enorme de algoritmos, que é a parte de busca. De você criar algoritmos que ajudam a resolver, encontrar coisas. Sim. Desde um simples joguinho que tem um labirinto, e você cria um bonequinho lá, que anda pelo labirinto de forma inteligente, para poder encontrar alguma coisa, né, ou resolver algum problema, até esse exemplo que eu te falei. Então, assim, tudo isso são algoritmos. Essa linha de algoritmos, o ser humano vai lá e coloca essas dicas do ambiente, ou seja, essas heurísticas, ele implementa lá, e esse algoritmo roda, funciona e apresenta um comportamento inteligente, que é aquela ideia da IA fraca, apresenta um comportamento inteligente. Existe outra família de algoritmos, e essa família de algoritmos de busca está ligado, por exemplo, a problemas de planejamento. Como criar um algoritmo em que ele saiba que para conseguir aquele objetivo lá no final, eu tenho que atingir subobjetivos, e isso tem que ser otimizado da melhor maneira, segundo a linha da utilidade lá da teoria dos jogos econômicos, etc, etc. Então, tudo isso o ser humano conhece e diz, vou criar um algoritmo que introduza esse tipo de coisa. Existe uma outra linha de algoritmos de IA, que são os algoritmos baseados em regras da lógica mesmo, que vem de lá de trás, de Sócrates, penso logo existo, aquela coisa toda. Então, se, então, isso. Se não, então, aquilo.
E aí você criou uma linha bem grande de algoritmos e de problemas que foram resolvidos com essa linhagem. Isso também são algoritmos da inteligência artificial, onde a gente agora implementa regras da lógica. Lógica mesmo, pensamento, raciocínio lógico, que nós seres somos, é típico da humanidade, né? Pensar de forma lógica, né? Concatenada e etc. E por fim, e aí chegando finalmente nessa linha do ChatGPT que vocês perguntaram, existe uma linha de algoritmos da IA que é uma linha um pouco, vamos dizer assim, um pouco mais sofisticada, mas que é algoritmos do mesmo jeito. Que é a linha de dizer, veja, nós temos raciocínio lógico, nós sabemos utilizar heurísticas para encontrar coisas, mas a gente tem uma capacidade, particularmente os seres humanos, uma capacidade que é, talvez, a que diferencie mais de outros seres e tal, que é a capacidade de aprender. Então, assim, como é que a gente aprende? E aí eu posso usar sala de aula, vai ter uma prova, e o aluno vai lá e vai ter que aprender. Ele tem um acervo, um material bibliográfico, artigos, agora YouTube, né, videoaulas, uma série de podcasts, uma série de um acervo aí grande de material para ele estudar para fazer a prova. Ele pega esse material, vai para casa, vê as aulas, tá, mas vai para casa, repete, lê, fecha os olhos, tá, cada um tem sua técnica. Escreve, anota, fala para o espelho, não importa, está estudando, ele está adquirindo aquele, tentando assimilar aquele conhecimento e, principalmente, generalizar. Por quê? Porque ele não sabe como é a questão da prova, como é que vai ser. Ele não sabe se vai ser exatamente o que está escrito ali, da forma como ele está lendo. Então, ele tem que ter uma capacidade de generalizar. Mais uma vez, o ser humano, olhando essa forma como aprende, trouxe para algoritmos de inteligência artificial. Então, o que é que tem por trás do ChatGPT? O que tem por trás do ChatGPT e afins, né? E vários outros. O ChatGPT é apenas um exemplo. São algoritmos criados por humanos que fazem o seguinte: me dê uma coleção muito grande de dados, e hoje em dia de variados formatos, podem ser dados tabulados, podem ser dados na forma de texto, pode ser vídeo, pode ser imagem, enfim, me dê dados de entrada, e esse algoritmo que eu criei, ele é capaz de, a partir desses dados, encontrar padrões que permitem que eu generalize ideias e conceitos e tal. E uma vez que a gente dá tempo suficientemente grande para que esse algoritmo absorva esses dados e, entre aspas, aprenda, consiga identificar esses padrões e generalize as ideias, a gente criou o que a gente chama de modelo. Esse modelo pode estar no formato de um arquivo, mas normalmente é algo que, se a gente abrir para olhar, ainda é muito difícil da gente entender qual é a lógica ali por trás. É o resultado desse algoritmo que a gente criou, é um modelo. E aí, o que é que a gente faz com esse modelo? A gente usa para poder, com novos inputs, novas entradas que ainda não foram vistas, ele conseguir concluir determinadas coisas. Então, o ChatGPT nada mais é do que uma ferramenta. ChatGPT é uma ferramenta, como qualquer outra que a gente tem, editor de texto, enfim, é uma ferramenta que por trás dela existe um modelo desse tipo que eu falei, que foi treinado durante, aí nesse caso, obviamente, durante não minutos, não horas, não dias, mas muito tempo. E não com a quantidade de dados na casa, na ordem de grandeza das dezenas, ou centenas, ou milhares, e nem milhões, mas bilhões de informações que estão espalhadas na internet, em vários lugares. Esse modelo foi treinado e ele foi embutido dentro de uma ferramenta, por exemplo, ChatGPT. E esse GPT é o nome que foi dado a esse modelo. Generative Pre-Trained Transformer. É isso que significa o GPT. E esse T do Transformer está ligado a uma arquitetura neuronal, artificial, que ao longo das décadas, inclusive a partir da década de 60, na verdade, foi sendo evoluído, até chegar numa arquitetura extremamente complexa, que tenta simular o máximo possível as nossas conexões neurais, a forma como a gente lida com informações de texto, e atualmente não só isso, de imagem, de vídeo,
Então, isso passa por várias regiões aí cerebrais e a tentativa é desde a década de 60, da criação do primeiro modelo artificial neural pelos matemáticos lá, McCulloch e Pitt. Eles definiram como é que a gente poderia representar matematicamente o neurônio, entrada, dendritos, axônio, corpo celular, a somação disso aí, né? As sinapses e etc. Como é que a gente conecta esses neurônios artificiais e, portanto, a gente cria uma rede chamada rede neuronal, nesse caso artificial, mas que com o passar do tempo e também o advento das capacidades de processamento e memória das máquinas e etc., conseguiu fazer com que essa rede fosse cada vez maior, cada vez mais complexa, cada vez mais conectada, para permitir esses avanços que a gente está vendo, por exemplo, com o ChatGPT e outros afins. Então, assim, isso é para mostrar que, no fundo, por trás de uma ferramenta bem poderosa, poderosa, como o ChatGPT, na verdade, existe um algoritmo que foi criado pelos humanos, né, e que representa um modelo, uma caixinha aparentemente fechada, em que você fornece inputs, são nossos textos, nossas perguntas e tal, e ele consegue refletir sobre isso por causa da quantidade de dados que ele absorveu, e ele consegue gerar respostas que são boas respostas, vamos dizer assim, né? São bem contextualizadas e etc. Tá? Então, esse é o ChatGPT. A gente pode desenvolver um pouco mais aí depois. É uma loucura, né? Porque você pensa que é um conhecimento assim conjunto, porque primeiro o ser humano teve que descobrir como funciona o próprio cérebro humano para vir a galera da tecnologia e tentar replicar isso. Então, realmente é uma complexidade gigante. E uma coisa que me chamou a atenção, professor, é que essa tecnologia ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos e cada vez mais essa tecnologia vai adquirindo mais informação, vai adquirindo mais dados, não é? Sim. E isso é uma coisa que puxa um pouco o que a gente falou no começo sobre essa questão, até onde vai essa inteligência, né? Sim. Que a gente até falou sobre essa ideia mais distópica, mais fantasiosa, mais do sci-fi mesmo. Como é que aconteceu isso assim, sabe, professor? Porque é uma tecnologia que vem avançando, vem adquirindo mais informação e, assim, até onde vai essa informação toda, sabe? Existe um nível de previsibilidade, assim, até onde a máquina chega? Tipo, os pesquisadores que estão ali, eles ainda se surpreendem com a máquina? Tá, veja, bom, mais uma vez, esse curso aí da história, né, ligado a IA, dá alguns sinais, mas não é muito diferente do que acontece em outras áreas que não inteligência artificial, que é o que a gente chama de tecnologia e que gera progresso. Então, tecnologia é algo que a gente já percebeu, existe inclusive trabalhos, né, e cálculos matemáticos que mostram como é que essa tecnologia evolui, como é que ela avança, a velocidade dela e tal. Há quem diga que é algo exponencial, né? A gente teve aí um momento histórico que foi muito grande, importante, chamado a Revolução Industrial, e que nada mais é do que tecnologia que vai se descobrindo coisas e aplicando e gerando progresso, e a gente não consegue conter o progresso. No final das contas, o progresso é como se fosse uma máquina avassaladora que passa por cima de tudo e de todos. Entre aspas, doa quem doer. Felizmente, nós humanos também temos capacidade de controlar um pouco isso para que o bem, assim, as consequências, os efeitos colaterais positivos sejam maiores do que os negativos, né? Então, a gente vem meio que controlando. Mas é progresso. E progresso, a gente simplesmente se adapta a ele, né? Então, voltando à pergunta da questão essa coisa avassaladora, quantidade de informação, onde é que isso vai parar, né, e etc. Assim, assim, tudo isso que eu falei relacionado a IA e essa quantidade de dados que conseguem ser processados e aí colocados dentro de um modelo, etc., de fato, está em contínua evolução, certo? Então, para vocês terem uma ideia, assim, essa tecnologia de redes neurais, e aí eu vou voltar um pouco, porque está no contexto dessa tecnologia de redes neurais, essa arquitetura artificial, né, de redes neurais, ela vem também da década de 60. Primeiro, digamos, a primeira tentativa, né, de rede neuronal chamada Perceptron, que é baseada diretamente nesse neurônio artificial do McCulloch e Pitt. Essa é uma rede que foi interessante
para poder conseguir resolver alguns problemas, etc, etc. Mas ela mostrou uma limitação muito grande na época, que era a ideia de não conseguir resolver problemas que não precisa se preocupar com termos técnicos, mas não são linearmente separáveis. Ou seja, posto de maneira simples. Sistemas tradicionais de a ideia era assim, e principalmente das redes neurais, a ideia era o seguinte: eu tenho cachorros e gatos misturados, eu quero treinar uma inteligência artificial que seja capaz de separar o que é cachorro e o que é gato. Eu dou, por exemplo, uma imagem de cachorro, e ele diz que isso é cachorro. Eu dou uma imagem de gato, ele diz que isso é gato. Então, qual a ideia? A ideia era o seguinte: eu tenho um mundo lá e eu vou tentar criar uma reta, eu vou gerar essa reta, uma reta que conseguisse separar esses dois mundos. Na verdade, o termo correto é hiperplano, porque uma reta, a gente lida com duas dimensões. Mas, nesse mundo que a gente está falando aqui, o mundo é n-dimensional. E no mundo n-dimensional, de mais de 3 dimensões inclusive, a gente não consegue enxergar, a gente só sabe matematicamente, a gente consegue enxergar. Então a gente não tem uma reta, a gente não tem um plano, a gente tem um hiperplano, que é uma coisa nesse mundo n-dimensional, esse espaço n-dimensional. Pois bem, na década de 60 o Perceptron resolveu algumas coisas, mas ela só conseguia separar dessa maneira que eu estou dizendo. Algo que está de um... Se claramente coisas estão de um lado e coisas estão de outro, eu consigo criar uma reta que é uma reta que se chama discriminativa. Então, como o nome diz, é discriminar mesmo. Eu estou discriminando o que é cachorro, o que é gato, isso serve para qualquer outro tipo de coisa. Só que, como tinha essa limitação, esse mundo, essa linha das redes neurais, que ficou conhecida como IA conexionista, ela meio que deu uma esfriada muito grande. E a década de 70, inclusive, é conhecida como o inverno da IA. Um grande inverno da IA. Existia uma motivação gigantesca e, de repente, na década de 70, essa motivação morreu porque percebeu-se a limitação de se resolver problemas complexos do dia a dia. A maioria dos nossos problemas do dia a dia não são linearmente separáveis. Então, o Perceptron não resolvia e aí morreu. Na década de 80, só 10 anos ou mais depois, 86, 85, surgiu aí novas pesquisas, retomaram essa ideia das redes neurais, conseguiram criar uma rede chamada Multilayer Perceptron, chamado MLP, é um Perceptron multicamadas. E aí, cada camada dessa é um conjunto de conexões neurais, artificiais, lógico, conjunto de conexões neurais, e cada conexão dessa tem um peso, que a gente chama de parâmetro. E a ideia é o que é? Você dá um input, uma imagem de um cachorro. E aí você diz, no final, você diz, supervisionado, o humano diz, que aquilo é um cachorro. E aí a rede, matematicamente, ela treina e cria valores para esses pesos para conseguir amarrar a imagem de cachorro ao fato de ser cachorro. Se eu forneço uma quantidade muito grande de imagens de cachorro e digo que são cachorros, e forneço uma imagem muito grande de gatos e digo que são gatos, a rede ela vai definir esses valores, são valores numéricos, vai definir esses valores para esses parâmetros todos, esses pesos, e no final ela vai ter capacidade de dar uma nova imagem, que ela ainda não conhece, de um cachorro ou de um gato. Ela vai conseguir dizer que ali é um cachorro ou um gato. Porque ela aprendeu nuances, da mesma forma que a gente aprende, ela aprendeu nuances do que é um cachorro, um gato, o focinho, o tipo de... o rabo, a orelha, enfim, aquela aparência que a gente rapidamente olha e diz, isso é um cachorro, isso é um gato. Né? Então, a rede ela consegue fazer da mesma maneira. Só que qual a questão? A questão, e aí eu volto para a questão da tecnologia e esse aumento de dados e aonde a gente vai chegar. A questão é que isso aconteceu na década de 80, foi evoluindo, e a partir daí não parou mais de evoluir, não houve mais invernos da IA. Então, houve década de 80, década de 90, anos 2000, sempre com evoluções, porque a capacidade de produzirmos chips, processadores, memórias, cada vez, ou seja, computadores cada vez com maior capacidade, permitiu que essas redes fossem cada vez maiores, com mais parâmetros. Então, o que era inicialmente uma dezena de parâmetros, depois uma centena de parâmetros, virou, agora nos anos mais recentes, bilhões de parâmetros. Então, quando a gente ouve, não sei, alguns, eu acho que hoje já está bem popularizado, muita fonte de informação, alguns ouvem assim, foi lançado a nova versão do GPT-4o, né? E ele tem, sei lá, 300 bilhões de parâmetros. Aí a pessoa às vezes, tem 300 bilhões de parâmetros, às vezes não sabe o que é. O que é? São essas conexões.
Então, é uma rede que tem 300 bilhões de conexões, porque sem isso não seria capaz de criar essas generalizações. Então, veja, aonde a gente vai chegar nessa capacidade de você, uma rede desse tipo, né, da Transformers que eu falei lá, que é o T, do GPT, de conseguir evoluir ainda mais, 400 bilhões de parâmetros, 600 bilhões de parâmetros, 1 trilhão de parâmetros, sei lá quantos. Obviamente, vai depender da nossa capacidade também de acompanhar fisicamente a máquina, ou seja, processador, memória, né, placa de vídeo, que tem muito poder de processamento paralelo, né, e aí as empresas que estão diretamente relacionadas, Big Techs que estão diretamente relacionadas à confecção desses itens de hardware. Então, hardware e software, né, a parte de hardware e software, são duas faces de uma única moeda nesse sentido, né? Um não consegue avançar tanto sem o outro. Por quê? Porque o hardware ele precisa ser desafiado pelas demandas de software para poder para conseguir fazer isso aqui que os caras estão propondo, eu preciso de um hardware mais poderoso. Então, os especialistas, né, técnicos, cientistas vão lá e o chip, esse material, esse elemento químico aqui, né, silício, não sei o que, vai lá e faz aquela pesquisa para poder desenvolver novos processadores, capacidade de memória melhor, etc. Tem aí, por exemplo, a computação quântica, que é um outro modelo que revoluciona completamente o mundo nessa área e por aí vai. Então, o hardware ele precisa do incentivo, do desafio do software. E o software, por sua vez, para poder executar as coisas, ele precisa que o hardware acompanhe. Então, na verdade, os dois lados da mesma moeda, né? Que ambos só evoluem se um ajudar o outro. Então, assim, a gente pode falar um pouco mais para frente do futuro, mas eu já posso adiantar que é difícil você prever, né? Onde que esse tipo de tecnologia, particularmente GPT e Gemini e vários outros modelos, né, pode chegar, porque a gente teria que fazer uma previsão aí também da capacidade de processamento das máquinas, né, onde é que elas vão chegar. Então, isso tudo é uma coisa, um está amarrado ao outro. Sim, sim. Nesse sentido, né, um dos tópicos que a gente ia tratar também é porque hoje em dia, assim, no senso comum se fala muito sobre, nossa, meu Deus, essa tecnologia está tão habilidosa que o meu ofício se torna um pouco substituível. Justamente a questão da transição dos medos, né? Dessa coisa do sci-fi, as máquinas vão sair dominando e substituindo a gente de uma forma assim física para o que a gente está vendo hoje em dia. Isso, professor. Aí, basicamente, assim, como é que aconteceu essa transição de medo? Porque antes era uma coisa tão imaginativa e hoje em dia ela está palpável. Ela está no meu telefone, ela está no meu notebook. Como é que aconteceu essa transição, assim? Tipo, eu tenho que dar bom dia para o ChatGPT para ele não me odiar? Como é que acontece? Tá, então, assim, uma coisa que é interessante, volta um pouquinho mais para o cinema, voltando para o cinema, né? Como eu disse no início, o cinema sempre retratou esse primeiro lado aí que vocês comentaram, que é o lado do imaginativo, né? Foi o termo que você colocou, e de fato sempre esteve no imaginário popular, desde sempre, inclusive ainda continua no imaginário popular. Isso não morreu completamente, continua no imaginário popular. E diz, daqui a pouco vai ter alguém que vai bater na porta aí, você vai olhar e vai dizer assim, pô, é humano ou é máquina? Não sei. Ainda existe no imaginário de muita gente, porque isso vem mesmo dos primórdios, como eu citei, e que o cinema explorou assim, exaustivamente. Né? Muitos filmes, muita coisa. Muita coisa. Agora tem duas... Só nesse eixo de humanoide e que... Ou nem tanto humanoide, mas máquinas, de uma maneira geral, que tem atuadores, né, que agem, que andam no ambiente, que interferem no ambiente, que podem agredir, que poderiam, né, agredir um ser humano, né, matar o ser humano, enfim, qualquer coisa desse tipo. Tanto é que isso é explorado, né, em obras aí, literárias e também no cinema, como, por exemplo, o Eu, Robô, né, do livro e depois filme. Né? Eu, Robô, que explora aquelas leis, né, da robótica, não pode fazer mal, etc. Então, sempre foi explorado. Dois autores são muito clássicos assim, e visionários na ficção científica, que é o Isaac Asimov e o Arthur Clarke. O Arthur Clarke é autor junto com o Stanley Kubrick do 2001. 2001. Né? Livro e filme saíram ao mesmo tempo. Então, não foi uma coisa adaptada na outra. O livro de Arthur Clarke e o filme de Stanley Kubrick, eles, na verdade, trabalharam em conjunto e a coisa foi lançada ao mesmo tempo.
Mas existe um outro autor também, o Isaac Asimov, que sempre escreveu sobre ficção científica e sempre foi um visionário, até inclusive de smartphone e tal. Lá na década de não sei quanto, ele já previa que existia um computador que ia estar na mão de todo mundo e etc, etc. Ele previa outra coisa também, muito legal, que é a ideia do oráculo, que tudo sabe, tudo vê, e que todo mundo iria poder conversar e perguntar coisas, etc. A gente tem um pouco isso hoje, né? Com esse mundo e tal. Então, assim, isso sempre foi uma coisa meio... como é que se diz? Visionária. Mas voltando para os medos. Veja, aí tem um pouco, assim, de opinião, claro, né? Porque, como eu disse, cabeças diferentes pensam diferentes, enxergam a evolução e a tecnologia de maneiras diferentes, né? Vou falar esse medo da ameaça no sentido físico. Depois eu falo do medo em relação à ameaça de roubar meu emprego, roubar meu ofício e etc. Medo da ameaça física. Veja, de fato, existe uma ameaça que não pode ser ignorada. Por quê? Porque dentre os diversos algoritmos da inteligência artificial, a ideia sempre é de você tentar fazer com que aquela máquina, seja o que for, seja um programa de computador, seja algo que está embutido num drone, ou num robô, num cachorro biônico, ou qualquer coisa, mas está embutido lá, e a ideia é sempre dar uma certa autonomia àquela coisa para poder resolver coisas a favor da humanidade. Infelizmente, a história da humanidade mostra que a gente também cria coisas a favor da guerra, não da paz. Né? Então, muitas tecnologias foram criadas e terminaram contribuindo muito mais para a guerra do que para a paz. Alguns arrependimentos, inclusive, e coisas desse tipo, né? Já foi também bem explorado em filmes, inclusive recentes. Sempre de gênios da humanidade, mas que... Do Oppenheimer, foi Oppenheimer é um exemplo, etc. Mas, então, essa ideia da coisa inteligente, né, embutida em algo, sempre tem um quê de perigo, né? Eu cito o exemplo de drones, né? Hoje a gente tem a capacidade muito grande de visão computacional, que a gente chama, que é a capacidade de uma máquina, uma câmera, por exemplo, que está dotada de um algoritmo embutido ali no sistema embarcado, de poder identificar um determinado rosto, fazer o reconhecimento do rosto e ali é um alvo. E o próprio dono tem uma arma ali, né, que de repente atira ou lança um míssil, etc. E hoje a gente tem drones pequenos, mas tem drones gigantescos também, não tripulados, né, só tripulados via os algoritmos da IA que eu já falei, que permitem movimentação, localização. A IA está em muita coisa, né? Esses algoritmos que eu estou dizendo estão absolutamente em quase tudo que é tecnológico hoje, que a gente mexe, tem ali muitas coisas a gente não sabe. Então, existe esse risco de uma má programação, uma falta de controle do algoritmo que foi colocado ali dentro, de criar um bicho desse que consegue se locomover, que consegue reconhecer padrões visuais e agir em cima disso aí, certo? Mas, ao mesmo tempo, é sempre bom lembrar que essa autonomia completa, e aí vem a opinião, essa autonomia completa, na minha opinião, né, de uma linha de pesquisadores e professores nessa área, cientistas nessa área, ela é muito, muito, muito difícil de ser adquirida. Assim, eu, particularmente, vejo que o ser vivo, de uma maneira geral, e particularmente o ser humano, existe um limite do tipo de capacidade que nós podemos dar para uma máquina e, consequentemente, fazê-la reproduzir essa capacidade. Mas existem outras que nunca foi possível, não é possível, e, na minha visão, vai ser muito difícil ser possível, e que são fundamentais para a gente criar um ser assim, onisciente e completamente hábil de tomar decisões complicadas e com efeitos colaterais drásticos para o ser humano. Por exemplo, emoção. O que mais? Conceito de liderança. Sim. Criatividade plena. Improviso. Habilidade de mentir. Isso é um negócio interessante que eu na graduação, uma historinha, um parêntese rápido. Durante a graduação, eu ainda aluno de graduação, a gente foi para uma conferenciazinha, um exemplozinho, uma conferenciazinha simples, não tão relevante, em Salvador com a turma, né? Mas aquela coisa de você ir com a turma e passear e não sei o que e tal.
Mas aí a gente foi na conferência e então teve várias palestras interessantes, mas teve uma que foi a última, que foi muito interessante. Né? Era um professor, acho que ele era japonês, estava falando inglês, muito mal, por sinal, e a gente com um tradutor ao mesmo tempo do inglês muito mal para um português, então não foi uma palestra que a gente conseguiu absorver muita coisa, mas teve uma coisa muito interessante, que ele concluiu essa palestra, nesse caso era a palestra falando de inteligência artificial e o que acontece e tal, e ele concluiu a palestra dizendo assim, alguém perguntou, eu não sei se foi uma conclusão, se foi alguém abriu para perguntas, alguém perguntou alguma coisa e ele respondeu, ele disse assim, se foi uma pergunta, foi algo do tipo, a gente já tem uma inteligência artificial realmente assim, real e tal, etc, etc. Aí ele, quando é que a gente vai poder dizer que uma máquina é realmente inteligente? Pronto, esse era o resumo. Ou foi uma pergunta retórica, Sim. ou foi alguém que perguntou, certo? Eu sei que ele respondeu o seguinte, eu achei bem interessante. Ele disse, na minha opinião, a gente vai ter uma máquina realmente inteligente quando ela errar e, ao ser confrontada, ela jogar a culpa em outra máquina. Então, essa é uma habilidade, esse tipo de habilidade, assim, de improviso, de certa forma, é uma mentira, é uma enganação, etc. Então, aí vem criatividade, improviso, enganação, capacidade de liderança e tal. E são coisas que são ainda muito difíceis de você mapear. Porque por mais que a gente tenha mapeado matematicamente uma rede neuronal gigantesca, o cérebro humano é formado por trilhões de neurônios. E mais que isso, as ativações são formadas são executadas por químicas. Químicas essas que, por sua vez, são criadas, disparadas, às vezes até descompensadas, a partir de alguns sentidos, que também é muito difícil a máquina adquirir. Por exemplo, hoje a gente pode até dizer que, vamos falar dos nossos 5 sentidos: visão, audição, tato, paladar, olfato. A gente pode até dizer que a máquina tem uma capacidade hoje de visão muito grande. Muito mesmo. Então, a capacidade de reconhecer padrão visual, identificar coisas, em alguns casos, é até melhor que a nossa. Tá? Então, visão, vamos dizer assim, é ok. A audição, a capacidade também tem a máquina hoje tem uma capacidade de audição muito grande. A gente fala, né? A gente fala com a Alexa, né? A gente fala com o Google, a gente fala com Siri, enfim, a gente fala agora com o ChatGPT, com o Gemini, a gente fala com vários sistemas de IA, eles entendem em qualquer língua, eles traduzem, enfim, então tem uma capacidade de audição muito grande, com habilidades que nem todo mundo tem, que é, por exemplo, várias línguas. Mas poliglota de verdade, né? De muitas línguas, né? Então, a gente pode dizer que visão e audição, ok. Olfato, eu diria até que assim, mais ou menos. Na verdade, são sensores, né, que a depender do tipo de elemento químico que exala ali, essas máquinas têm capacidade de identificar alguma coisa. Né? Isso vai desde a coisa mais simples, tipo um sensor de fumaça e tal, mas para outros também. No passado até tinha um conceito de nariz artificial. Então deve ter essa linha aí de nariz artificial e tal. Olfato. Então eu diria que olfato mais ou menos. Agora, por exemplo, paladar e tato. E por que eu estou falando disso? Porque nós somos estimulados por químicas que são disparadas a partir de sentidos. Quando a gente toca numa pessoa, aquilo dispara químicas que influenciam o nosso poder de decisão, de certa forma. Né? Quando a gente olha para alguém, quando a gente ouve alguém, e essa detecção da emoção da pessoa, e então isso causa emoções diferentes na gente. A mesma coisa, a gente sente o cheiro das pessoas e das coisas influenciam nossas decisões. Né? Então, o gosto das coisas influencia nossas decisões. Então, nossas decisões, nossa tomada de decisão, ela é influenciada por vários aspectos. Entre eles, aspectos que são direcionados aos nossos sentidos e que são disparados por químicas que são muito difíceis de serem reproduzidas artificialmente. Então, para você chegar no ponto de dizer, iremos criar uma máquina e vamos embutir ela dentro de um humanoide, etc. E ela vai começar a agir como a gente age. Ela vai começar a ter emoções como nós temos. Ela vai começar, né, a se lamentar. Ela vai começar... Coisas assim que são muito peculiares, na minha humilde opinião. É algo muito difícil e muito distante. E, se for possível, muito, mas muito distante. Então, nesse sentido, dessa IA ameaçadora de... Eita, será que eu estou conversando com o ser humano ou será que eu estou conversando com a máquina? Essa IA, para mim, está muito longe.
né? Agora vamos para a parte e meu emprego, né? Veja, mais uma vez, assim como a história da humanidade mostrou que as revoluções, né, e a tecnologia que gera progresso, etc., profissões que existiam deixaram de existir, é fato. Se tornaram desnecessárias por conta da tecnologia. Ponto. A IA é um item de tecnologia. Ponto. Então, é natural que determinados tipos de tarefas, ofícios, etc., elas serão, algumas sim, extintos, eles vão perder o sentido, mas outras vão ser transformadas. Né? E um exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, bem claro, nesse contexto do ChatGPT, que está aí meio na crista da onda das pessoas. Né? Então, tem muitas tarefas automatizadas que o ser humano, né, ele faria lá, construiria ali, teria que construir ali no seu dia a dia e gastaria horas ali e justificaria aquele salário que ele recebe ou aquela coisa, né, que ele faz, e que hoje em dia você chega lá e diz assim, ChatGPT, faça isso, né, gere aquilo, faça aquilo outro e tal, e aí perdeu o sentido você gastar tanto tempo. Só tem um detalhe, e aí eu estou falando de hoje, não estou falando de amanhã. Tem um detalhe. Não é tão simples assim. Duas pessoas que usam o ChatGPT, essas duas pessoas, A, pessoa B, a ela pode ter um desempenho muito superior à pessoa B, utilizando a mesma ferramenta. Porque existe um conceito grande chamado engenharia de prompt. A capacidade de você criar o prompt de maneira que essa ferramenta consiga produzir exatamente aquilo que você quer. E aí eu te digo, quem é que vai ter a melhor habilidade de criar prompts? Se um ofício ele é eliminado ou ele desaparece, surge um outro que precisa ser treinado e que vai precisar de pessoas do mesmo jeito, que é a habilidade de se criar prompts, o engenheiro de prompt. Então, às vezes até a mesma pessoa que fazia uma tarefa e agora, essa tarefa minha não tem sentido, etc., ela vira aquela pessoa super especialista na engenharia de prompt, que vai permitir com que aquilo seja feito de forma automatizada, no entanto, continua dependendo do input dela. Isso só para dar um exemplo dentre vários outros, aí que a gente poderia citar, certo? Então, eu particularmente, não vejo tanto assim a IA como uma ameaça ao emprego, ao ofício das pessoas. Eu vejo ela como uma tecnologia que, em muitos casos, vem auxiliar, otimizar, acelerar o ofício dessas pessoas e, em alguns casos, sim, pode fazer com que esses ofícios não tenham mais sentido. No entanto, essas pessoas ou outras serão treinadas para poder fazer o uso da IA para poder que aquele ofício que antigamente existia e agora não precisa mais ter um ser humano ali, possa ser realizado da melhor maneira possível pela ferramenta, entende? Então, eu acho que é uma realocação de posicionamento, como sempre aconteceu na história da humanidade. Sim. E para finalizar, né, que infelizmente nosso tempo é curto, se o senhor puder falar de forma breve justamente sobre essa questão do que você vê assim, para o futuro da inteligência artificial. Alguma novidade? O que vem por aí? Então, para mim, assim, eu diria 3 pontos, ou 4, 3 pontos. Um é o seguinte, eu acho que o que vem por aí, assim, curto médio prazo, é a que a gente chama da IA multimodal, que já está começando. Essa mesma tecnologia que está por trás aí de ChatGPTs e de ferramentas semelhantes, que permite hoje que você entre com texto, né, e sai texto, ou entre com texto e sai imagem, e, né, a tal da IA generativa, né, o que tá acontecendo agora já é essa capacidade de um input não ser apenas texto, mas o input ser uma combinação de coisas, texto, imagem, vídeo, áudio, tudo misturado, e a IA, esses grandes modelos aí, conseguirem explorar esse mundo aí multimodal, que a gente chama multimodal, explorar isso aí e conseguir gerar coisas cada vez mais interessantes, né, que imitam cada vez melhor o comportamento humano. Essa é uma linha que eu vejo para o futuro já, assim, futuro presente e futuro, vamos dizer assim. Então, muita coisa, essa área toda da audiovisual, né, das artes, etc., vai se beneficiar muito com essa capacidade da multimodalidade da inteligência artificial gerativa. Tá? Um outro ponto é
A questão, e aí precisa evoluir, é um ponto que precisa evoluir, e sempre tem gente pesquisando, que é a questão da ética. Sim. E da IA explicável. Na verdade, essas duas coisas estão relacionadas. É assim, é tudo muito bonito, tudo muito legal, o modelo faz uma coisa fantástica, mas eu não consigo entender o modelo. Eu não sei o que é que tem ali por trás, eu não sei por que ele gerou aquela... Pô, ele conseguiu gerar um negócio espetacular, mas como ele gerou? Sem essa explicação, a humanidade precisa tomar muito cuidado em... Não que resta uma ameaça, que as máquinas vão dominar, nada disso, mas assim, ela precisa tomar cuidado para que isso não saia de controle, no sentido, por exemplo, de geração de fake news, geração de uma série de coisas. Você precisa criar técnicas para que a IA seja explicável. Por enquanto, ela não é muito explicável. É muito difícil você entender por que ele consegue gerar aquele negócio tão bem feito ali. Tá? Porque isso está misturado em parâmetros, como eu falei, bilhões e tal. Então, é muito difícil. Então, essa coisa da IA explicável, que tem a sua relação com a ética, e aí vem os vieses, aquela coisa que muitos já devem ter ouvido falar, né? Criou um modelo para ajudar o tribunal, os tribunais, né, a tomar decisões, etc. E aí tem um enviesamento lá que termina criando uma IA meio racista, misógina, capacitista, sei lá, enfim, todas essas... Então, isso tem que ter um controle e existem pesquisas muito, muito avançadas nesse momento. Eu acho que o futuro próximo é a gente conseguir criar um mecanismo em que a gente tenha esse controle, né? E tem uma regulação. De certa forma, o planeta inteiro, né, o mundo inteiro tem uma regulação sobre a IA nesse sentido, para evitar esses danos aí, colaterais. Esse é um segundo ponto. E um terceiro ponto é, finalmente, utilizar a IA para aquilo que o planeta precisa, na verdade. São os grandes desafios globais. Então, você tem aí desigualdade social, né, o efeito climático, né, assim. Então, como utilizar vamos voltar para o oráculo de Asimov. Como utilizar esse grande oráculo que é capaz de tanta coisa, ou aparentemente capaz de tanta coisa, como usar isso para poder, então... Você tem a capacidade de ler milhões de artigos científicos no tempo de um estalo de dedo e absorver esse conhecimento que nós humanos não temos. Sim. Por que não utilizar isso, explorar isso, para poder identificar sacadas, ideias... que possam contribuir para a melhoria do planeta de maneira geral. Aquecimento global, né? Essa questão de desmatamento, redução da desigualdade, né? Segurança, enfim, todos esses grandes temas. Eu vejo isso como uma grande tendência também, porque já é um caminho a ser seguido. Então, vamos usar todo esse poderio para contribuir para a melhoria da nossa vida. Sim, já são pautas para uns futuros episódios. Sem dúvida, tem muita coisa aí para frente para vocês. Professor Hendrik, muito obrigada pela sua presença no primeiro episódio. Com certeza é um tema muito amplo e que com certeza também gera outros assuntos. E aí, gostou? O E aí Podcast de hoje fica por aqui. Aqui a gente desvenda o futuro com uma inovação de cada vez e sempre ao lado da ciência baseada em evidências. Até a próxima. Valeu, gente. Obrigado aí a todos.